Pessoal, então, neste ritmo aí, vamos começando mais um papo aqui, né? DJ, ótimo. Então, hoje eu vou linkar um assunto que eu já queria falar com vocês, né? Mas daí acabou surgindo esse outro assunto, né? Sobre eh, segurança, saúde, né? Essas áreas que são, eh, são áreas principais, né? Na vida de uma pessoa adulta, talvez. Essas são áreas principais, né? Mas eu vou linkar um outro assunto, né? Que também é muito popular, né? Que é o trabalho, o RH e tal, né? Gestão, né? Você sabe que eu fiz o curso de gestão. Mas antes, né? De botar esse vídeo, não, já tô soltando outra coisa ali. De falar sobre esse assunto, vou soltar um videozinho aqui que eu achei muito bom. Vai ser o vídeo mais fofo eh, e um vídeo espirituoso, digamos assim, que vocês vão gostar de ver. E depois aí a gente retoma este assunto. Querido, tudo bom? Eu te chamei aqui para fazer a sua análise de desempenho do semestre. Acabou de terminar o semestre, você quer ver? Eu posso te mostrar aqui. Tá tudo detalhado, queria conversar um pouquinho com você. Não bufa pra mim, não, por favor? Primeiro indicador que eu gostaria aqui de estar conversando com você é a obediência. Você tirou -7. Quer dizer, ia do 1 ao 5, você tirou -7. O próximo é respeito pela Constituição. No respeito pela Constituição, você tirou -12. -12, exatamente. Tá aqui, o senhor quer ver, tá aqui, eu posso mostrar pro senhor. Aqui tem criatividade. Criatividade foi o que o senhor se saiu melhor. O senhor sempre traz um novo jeito de... Quer dizer, pro senhor não é nada. O cara aqui que o senhor sempre traz um novo jeito de espalhar o caos pelo setor. E ainda escrever aqui, o setor do colaborador, entre parênteses, que não colabora. Falar que a plaquinha do estamos há tantos dias sem acidentes não tem mais, não sabe mais o que chama pro senhor. Se a gente chama o técnico de segurança do trabalho, se a gente chama o RH, a gente chama... Então, depois desse vídeo aí inspirador, motivador aí, né? Voltamos então com o papo que eu gostaria de ter com você, né? Linkando essas questões aí, né? Da organização, né, urbana, digamos assim, né? Vamos falar um pouquinho de trabalho, né? Emprego, mais especificamente o RH. O RH, gestão, no caso, é uma das minhas formações, né? Que era considerado, pelo menos o curso que eu fiz era considerado de uh, formação superior, né? Aquela depois do ensino médio e tal. Esse é um setor bem complicado, não é um setor fácil, né? Porque lida com a principal ferramenta da empresa, né? Que é a gestão de funcionários, né? De recursos humanos em si, né? Claro, é uma parte importantíssima, né? De pagamento, e de outros, de recrutamento, né? E tal, que a empresa faz, né? As grandes, as pequenas, né? eh, todas as quase todas as empresas são necessárias, é necessário esse setor, né? Eu acabei trabalhando em setores, em outro setor, né? Eu trabalhei mais no setor financeiro, né? Mas que em si tem uma semelhança, né? Porque o RH também tem a questão de sistema, né? De abastecer um sistema e tal, né? Lidar com um sistema de gestão, né? Um software da empresa. Agora, porque eu não, digamos assim,
aí não tô atuando, não tô num um CLT da vida, né? Talvez. Daí já é um mistério do universo, né? Que não é. Eu ainda não descobri, não deu pra ter a resposta disso aí, né? Mas enfim, eu vou falar um pouquinho do como, como era o RH no tempo que eu fiz o curso, né? Porque já fazem 15, você não quer achar, né? Mas fazem 15 anos já que eu fiz esse curso. É muito tempo, e bota tempo nisso, né? O curso eu fiz em 2 anos e meio, né? Então, bastante, bastante chão, né? Que eu tive depois do curso, né? E tal. Mas então, quando eu tava fazendo o curso, o RH, ele era mais, essa parte de gestão e tal, era mais, digamos assim, vou falar arcade, né? Que é offline, digamos assim, eh, comparando a games e tal, né? Ele era um pouco mais arcade, né? Aquela coisa, ainda tem, claro, de entregar currículo, claro, isso aí é universal, né? Eh, qual- eh, Qualquer parte do mundo tem esse negócio de entregar o currículo. E, opa, e tinha aquela, claro, de visitar as empresas, né, as empresas, entregar o currículo, né? Essa era a parte mais arcade. E também, claro, a parte de departamento pessoal, né? Que é a coisa mais comum em todas as empresas, né? Que é a parte de folha de pagamento, admissão e tal, né? Fazer a entrevista, né? Que a maioria tem na maioria das empresas, né? De pequena a grande, né? O RH será que mudou nesses 15 anos? Pode até, vamos dizer que mais ou menos, né? Sim, né? Porque agora tem muita coisa que é por site, né? Às vezes não precisa mais entregar o currículo, o próprio currículo na empresa, né? É tudo mais online, né? E a questão da entrevista, né? A questão da empatia, né? Entre o entrevistador e o entrevistado é uma coisa que está, digamos assim, mais em evidência, né? E também, claro, tem a questão de experiência, né? E outros requisitos da vaga e tal. E outras questões, né? E salário e coisa, né? Tem várias coisas que são levadas na, na, na contratação, digamos assim, né? Mas agora já tem algumas coisas online e tal, né? Uma divisão que também é comum, né, nessa questão de gestão, né, RH, é a questão, né, do governo, né, que tem, né, do federal até o municipal, tem, né, são grandes empresas, né, que eh, fazem, tem um modo de contratação específico, né, que é o concurso. Muita, tem todos os concursos, né, eles fazem, né, a tal prova e lá e tal, né, e depois aí tem aquela classificação, né, que é faz sorteio, e depois daí tem umas provas mais específicas, até para cargo, dependendo dos cargos, daí tem uma prova mais, questão prova prática, tem exame de saúde e tal, né? Em muitos cargos, né? Quase todos os cargos daí tem essa prova prática e tal, né? Alguns não, né? Mas, enfim, para a diferença entre concurso, né, e essas e a empresa privada, né, que é mais a entrevista mesmo, né, oficialmente, né,
é só a entrevista ali, às vezes mais uma ou outra etapa e tal, mas foca bastante na questão da entrevista e tal, e na experiência, né? É, o que está sendo mudado nessa questão aí, está sendo estudado e tal, né? Que eu já falei aqui das escalas e tal, e algumas leis, né? Algumas coisas estão sendo mudadas, mas por enquanto não surgiu ainda um efeito assim que esses, nossa, agora vai fazer total diferença, né? É uma coisa que ficou no limbo ali. Mas, enfim, esse era o assunto que eu queria abordar, né? Um pouco de gestão, né? Como era e como é agora, né? E as diferenças, né? De concurso e entrevista, né? Então, o vídeo de hoje era isso. Valeu e nos vemos aí nos próximos vídeos.